Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, na manhã desse dia lindo, desse dia maravilhoso, né? Estamos aqui, né, ao lado do Cruzeiro, um dos cartões postais daqui da entrada de Sapucarana, né? Estamos hoje aqui, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos fez, né? Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Então, uma saudação especial aqui para os nossos irmãos aqui da Igreja Batista de Sapucarana. Um abraço ao pastor Davi, Elisama. Também, mais em especial, um abraço para um grupo de 4 meninos, de 6 meninas, não é? Gostaria de mandar um abraço especial para a irmã Preta, a irmã Beatriz, a irmã Luzia, Rayane e Thaisa, né? Essas 4 meninas, elas fazem parte da classe de novos convertidos da igreja e como nós estamos à frente ministrando os estudos, compartilhando os estudos com elas, né? E nesse dia não posso estar aqui com elas, né? Mas estou passando aqui para deixar justamente esse vídeo, compartilhando com elas, né? Os estudos da lição da nossa revista. Então estamos aqui passando para isso, né? Dizer da nossa alegria de estarmos aqui com elas, né? Estamos iniciando um novo período, né? Uma nova revista no conjunto de estudos de discipulado que a igreja está promovendo para os seus membros. E na lição desse dia estaremos estudando a lição de número 1, que tem como título Por que preciso conhecer Jesus Cristo? Né? Somos agora nova criatura, salvos e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, mas precisamos conhecer mais quem é Jesus Cristo. Conhecemos muitas coisas do mundo, de onde viemos, mas precisamos agora mais do que nunca conhecermos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estamos aqui para compartilhar com vocês, meninas, desse estudo dessa manhã, né? Eu gostaria nesse primeiro momento, né, destacar 2 aspectos. Primeiro, que todas as lições que nós vamos estudar daqui para frente vai ter sempre um versículo para memorização, né? E em segundo lugar, dizer que há sempre uma pergunta para que você reflita, para que você responda entre você e Deus. E o versículo do dia, né, o versículo da semana, encontra-se em João 3,16. É bom que vocês vão memorizando o versículo e a referência bíblica. Em João 3,16 diz o quê? Como é que diz? Repita novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Repita novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o pensamento do dia que vocês precisam refletir é porque preciso conhecer Jesus. Estou bem vivendo assim? Então pense nisso, responda para você. Essa é uma pergunta que vocês mesmos precisarão responder, né? Vamos começar a lição dessa manhã contando rapidamente 2 casos, 2 ilustrações que mostram justamente o Espírito, né, que habita no homem, né? Se vocês observarem a gravurazinha que está destacada, não é? No começo da lição mostra aqui um homem preso a uma pedra, que representando aqui o pecado, e ele precisa trilhar um caminho bastante sinuoso, um caminho bastante difícil, né? Com abismo de um lado, abismo do outro, né? Para que assim ele possa chegar ao alto do cume, chegando à cruz, que é Jesus Cristo, né? Então, o primeiro caso que nós mostramos é de uma família que normalmente eles se reuniam para tomar as suas refeições, e na família tinha um dos filhos, o caçula, uma criança, um filho pequeno, e que na hora da refeição a mãe pediu para que ele se assentasse num lugar, na sua cadeira, e ele insistindo em não querer, ela insistindo em que ele sentasse, e em um determinado momento ele sentou, mas ele virou para a mãe e respondeu e disse, né: Mãe, o meu corpo está aqui sentado, mas a minha alma está de pé. Ouviu? Sentir aí a resposta malcriada, o espírito de rebeldia, né, que fez parte da vida daquela criança, ou seja, já desde criança o pecado, já a rebeldia já se manifestando
naquele indivíduo, naquela criança. E o segundo caso é de um atleta de futebol, e ele sabe, todo atleta sabe, todos sabem que existem as regras do jogo, as regras do futebol. E em um determinado momento da partida de futebol, aquele atleta, ele não gostando, não estando satisfeito com uma atitude, e ele vai e dá uma cusparada no rosto de um colega, né, adversário, e o juiz vai e expulsa, e aquela partida ficou conhecida ao final do jogo como uma partida ou jogo da cusparada. Veja, dois espíritos, né, duas pessoas, mas o mesmo sentido de rebeldia, de pecado, ali se abateu sobre aquelas duas pessoas. Então, independente de idade, independente de raça, de credo, de classe social, o homem vai estar sempre preso ao pecado e carecendo, portanto, da ação de Jesus Cristo em suas vidas, né? A Bíblia começa aqui, a lição começa mostrando, né, lá em Romanos 6, 23, e aí tá os espaços, né, para vocês completarem as respostas, né? E eu já vou adiantando para vocês aqui, já é o gabarito. Então, tá lá o texto, né? A Bíblia afirma que não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da graça de Deus. Romanos 3, verso 10 e versículo 23. E você tem um sério problema. Você é pecador e a Bíblia declara, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Né? A referência anterior é Romanos 3, 10 e 23. Né? E aqui Romanos 6, 23. Então, haverá solução para o problema do pecado. E a lição dessa manhã ela vai tratar agora aqui três aspectos importantes. Né? O primeiro importante é o problema do próprio pecado. A Bíblia nos fala em João 3, 4, diz o seguinte, né? Porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado como sendo transgressão da lei. Nós vimos ali, né, nos dois primeiros exemplos, nos primeiros casos, né? Primeiro, a desobediência do filho, né, em relação à lei dos pais. Né? O filho devendo obediência aos pais. Bem como no segundo caso, o atleta, o jogador, ele deveria estar sujeito à lei, à regra do jogo. Então, o pecado é transgressão da lei. Ou seja, quando o homem desobedece, decide desobedecer a Deus, né? Então o homem está na condição de pecado. E algumas expressões são usadas diariamente ou cotidianamente para representar justamente esse estado de transgressão da lei. E a revista que ele nos mostra, primeiro, ferir, transgressão é ferir a lei de Deus. É o abandono dos padrões de Deus. É tudo aquilo que fazemos e que desagrada a Deus. É rebelião contra Deus. Também é omissão de fazer a coisa justa. Então veja características do problema que o pecado ele se revela, ele se apresenta na vida do homem, que precisa ser combatida pelo homem, mas com a vontade, com o desejo, mas acima de tudo com a ajuda de Deus, né? Com a ajuda de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então o pecado na realidade é uma desobediência natural ou uma tendência natural para o erro, é a ação errada em relação ao próximo e a descrença em Jesus Cristo. Né? Veja o que o pecado tem infligido ao homem. Né? Também no pecado ele tem a sua extensão. A palavra de Deus diz que a natureza, a criação geme por conta da ação do homem, a questão do pecado do homem, ou seja, até o espaço sideral, né? E nós sabemos que a ida do homem à Lua, o homem tem lançado muitos dejetos, muitas sujeiras cósmicas, né? E partes de foguetes estão aí vagando pelo espaço, ou seja, até o espaço o homem tem contaminado. Sem contar o planeta Terra, os mares, os rios, as florestas, a natureza criada por Deus, que foi dada ao homem para ter cuidado, ela está sofrendo como consequência dos pecados. Né? Então, o homem continua pecando e deixa a sua herança. Né? Então, nós olhando para o pecado original lá de Adão e de Eva, vemos que depois de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e com ela toda a sua tristeza, as enfermidades, as tristezas, as amarguras, os roubos, os assassinatos, a pedofilia, né?
o adultério, o estupro, toda sorte de dissabores se abateu sobre o homem com a chegada, com a entrada do pecado no meio do homem. Então, o primeiro aspecto a gente destacar é justamente a questão do problema do pecado. Em segundo lugar, a gente vê aqui na lição a solução para o problema do pecado. E aqui agora a Bíblia já vai mostrar, o autor da lição já vai nos mostrar, né, que há solução para o problema do pecado. Então você vai buscar a palavra de Deus, a solução. Então a solução está justamente na palavra de Deus. À medida que o homem ele se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, né, ele está resolvendo grande parte, ou grande parte, na realidade, não da totalidade, porque ninguém vai alcançar a perfeição, mas grande parte dos problemas decorrentes do pecado. Em João 3, capítulo 3, versículo 17, nós lemos, e aí está completado: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, muitos têm aquela ideia de que Jesus veio ao mundo para condenar, para castigar, para destruir o mundo. Não. Aqui, Deus enviou Jesus Cristo para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus Cristo como um instrumento de salvação. Então, o primeiro passo para a resolução de um problema é, primeiramente, admitir que o problema existe. Admitir que você e eu somos pecadores, que carecemos da graça e da misericórdia de Deus, que ao nos enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, mas ressuscitar ao terceiro dia, ali começa a solução para os problemas do pecado. Há outro texto da palavra que também que nos mostra, fala sobre isso, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, onde lemos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a condenação trazida pelo pecado agora passa a ser redimido, corrigido, anulado, né, através do sangue de Jesus. Outro texto, Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Outra maneira, outro recurso dado por Deus, deixado por Deus para que o homem se livre, né, das garras do pecado, é confessar o pecado. Como já dissemos anteriormente, né, é preciso que o homem reconheça a sua condição de pecador para aí sim, arrependido, buscar a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Em terceiro lugar, Jesus é a única solução para você, para mim. Né? Hoje nós que já fomos alcançados pela salvação em Jesus Cristo, não é? Mas precisamos rever muitos conceitos, muitos valores que ainda fazem parte da nossa natureza oriunda do velho homem. Né? Muitas das coisas que nós acreditávamos precisam agora ser revistos à luz da palavra de Deus. Então a Bíblia é quem diz, a Bíblia nos mostra, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e nos conduz pelos caminhos do Senhor. E referente à Bíblia, a gente vê aqui, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, a palavra dizer: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os perdidos, dos quais eu sou o maior, diz aqui o apóstolo Paulo. Né? Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, vimos quanto ele foi um servo fiel, temente a Deus, obediente, determinado, mas ainda assim, Paulo reconhecendo a sua condição humana, a sua condição lá de pecador, ainda que redimido, e Paulo vai dizer: dos pecadores dos quais eu sou o maior. Né? A gente vê aqui a humildade do apóstolo Paulo em se considerar como sendo o maior de todos os pecadores. Ainda em Efésios 2, capítulo 8 e 9, e esse é um outro versículo que é muito importante que vocês memorizem, que vocês guardem em seus corações, primeiramente para a orientação da vida de vocês, mas também depois para quando vocês estiverem em evangelização, quando vocês estiverem discipulando, conversando com um amigo, com um colega, com um parente, que vocês possam citar, quando a gente vai ver o que dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então a salvação é por intermédio da fé, não pelas obras, né? Como muitos acreditam que fazendo boas obras, boas ações, caridades, serão capazes de conquistar a salvação. Mas a salvação só em Cristo, mediante a fé. Então, Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9, é um outro bom texto para a memorização de vocês.
E a lição ela segue, não é? Quem é Jesus Cristo? Aí vem a pergunta, quem é Jesus Cristo? Jesus é o verbo, lá em João 1:1. Participou da criação, João 1:3-10. Viveu no mundo como um homem, não é? Jesus Cristo, o Filho de Deus, é tudo quanto a Bíblia afirma. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele, de Jesus Cristo. Outro texto, João 14:6. Né? Outro texto importante para você memorizar, né? Porque Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho para chegar ao céu, né? Muitos costumam dizer, não, todo caminho dá na venda. É verdade. Você pode chegar na venda do seu Severino pelo caminho da esquerda, pelo caminho da direita, pelo caminho do centro, não é? Mas para o céu não é assim, para a salvação não é assim. É só Jesus Cristo que é o caminho verdadeiro, a verdade e a vida para que o homem chegue até o céu. O que Jesus Cristo fez? Em João 3,17 a gente vai ver por quem Jesus Cristo foi enviado. E a resposta é por Deus. Para quê? Para salvar o mundo, né? Jesus Cristo veio ao mundo não para condenar, mas para salvar o mundo, né? Então, a gente percebe na leitura e no preenchimento desses espaços, é importante quando você registra, quando você faz essas anotações, isso está ajudando a você a memorizar, né, Bia? É isso, né? Vai escrevendo, é mais uma técnica, mais um recurso para nós memorizarmos. É conversar com as irmãs, né, com vocês mesmos do grupo, entre vocês mesmos, vocês vão compartilhando as experiências que vocês têm tido ao longo dos estudos. É uma maneira também de fortalecer a comunhão entre vocês. Então vamos usar esse momento, essa oportunidade para nós crescermos espiritualmente diante de Deus e para crescermos no nosso relacionamento com o nosso próximo. Aí segue aqui já no finzinho, né? A gente vê outras perguntas, quando, por exemplo, ele faz: você está bem sem Jesus? Certamente que vocês vão dizer que não, até mesmo porque hoje vocês estão com Jesus. E se vocês perceberem que essas perguntas aqui, apesar de estar sendo feitas, né, para uma pessoa crente, salva em Jesus Cristo, como vocês já entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, mas é importante trazer à memória todas essas coisas, porque às vezes nas dificuldades da vida, no dia a dia da vida, a gente acaba se esquecendo de coisas importantes para a nossa vida espiritual, né? Então, você é feliz em Jesus Cristo? Quantas vezes a gente entra por um caminho tenebroso, um caminho perigoso, a gente se esquece de Jesus Cristo, e quando a gente cai ali, se a gente se vê naquela situação de dificuldade, né? A gente lembra logo do Senhor, então a gente clama a Jesus. Então, louvado seja Deus, porque nós temos um Deus, nós temos um Senhor, quando no momento das dificuldades, né? Ou por decorrência das nossas desobediências, da nossa rebeldia, ou porque alguém, né, nos colocou numa situação difícil, a gente saber que temos alguém para recorrer. Outra pergunta: por que você precisa de Jesus Cristo? Quando nós olhamos para dentro de nós, que olhamos para a nossa realidade, a realidade que nos cerca, certamente nós vamos encontrar várias respostas, né, para essa pergunta, para esse questionamento. E essa é uma pergunta, né, e uma resposta que é entre você e Deus. A gente está fazendo aqui essa pergunta. Se nós estivéssemos em grupos, né, em grupo presencial, nós estaríamos compartilhando as nossas experiências, né, e dando essa resposta. Mas, infelizmente, nesse momento nós estamos assim à distância, mas é importante que vocês mesmos, entre vocês compartilhem dessa resposta. Então, para você, quem é Jesus Cristo? Né? Depois da sequência dessas respostas que vocês preencheram aí, né, certamente que agora, depois desse estudo, depois dessa lição, vocês têm um conceito ainda melhor, ainda maior de Jesus Cristo do que vocês tinham anteriormente. Então, essas séries de lições, elas são justamente importantes para que vocês possam desenvolver, não é, a fé de vocês. Né? E hoje, né, com essa lição, eu espero que vocês tenham aprendido três coisas. Você é pecador e estava condenado. Você continua sendo pecador, e a Bíblia diz que aquele que não tem pecado faz-se mentiroso. Né? O pecado ele ainda permanece dentro de nós. Agora, confiantes em Jesus Cristo e conhecendo a palavra, nós devemos prosseguir, né, em obedecer a Deus por uma vida de santidade.
a palavra-chave é santidade, conhecer a Deus e fazer a sua vontade. A segunda, em segundo lugar, Jesus é a única solução para o seu problema. Todo problema que você tiver, busque a Jesus Cristo, porque o maior problema que você tinha já está garantido por Jesus Cristo, que é o pecado. Jesus Cristo veio e morreu por nós. Deus provou seu amor por nós quando Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então temos o penhor da salvação por meio de Jesus Cristo. Então já estamos aí garantidos. Mas não é porque estamos garantidos, temos a salvação garantida, que também a gente agora vai viver dissolutamente, relaxadamente, não. Precisamos buscar a cada dia a vontade de Deus, né? Fazer a vontade dele, para que a nossa vida ela seja mais honrosa, mais gloriosa, estando na presença de Jesus Cristo. Então você também precisa aprender esse segundo aspecto. E a terceira questão, é a que nós devemos aprender na lição de hoje, é que a fé em Jesus Cristo é uma condição para a salvação. Não basta apenas conhecer intelectualmente a Jesus Cristo, mas é importante obedecer, né? Como diz o hino do cantor cristão, crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Então, crer e observar, crer e obedecer. Então, agindo assim, nessas três condições, certamente nós teremos uma vida mais frutífera, mais abençoada, e que estejamos assim preparados para servir a Deus, né? Servindo a igreja, servir a nossa comunidade. Então vocês estão começando realmente uma nova etapa da vida de vocês, que vocês possam realmente crescer no conhecimento e na sabedoria do nosso Deus, né? Agradecemos a vocês, né, pela atenção. Um abraço ao pastor Davi e irmã Elisama mais uma vez, e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja, exaltado seja o teu nome, Senhor. Nesse momento, Pai, te agradecemos pela porção estudada da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender, ajuda-nos, ó Senhor, a guardar em nossos corações para não pecarmos contra ti, mas ajuda acima de tudo, ó Senhor, para que nós possamos ter uma vida consagrada, uma vida correta diante de ti. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Minhas filhas, até o próximo domingo, a próxima lição, a próxima oportunidade. Lembrando a vocês que a segunda lição está aí, vocês, né? Vocês estão de posse da segunda lição, né? Então vamos estudar, vamos nos preparar. Estou passando aqui, estou vendo que significa receber a Jesus Cristo, né? A pergunta é, o que significa receber Jesus Cristo? Vocês receberam Jesus Cristo, mas se alguém perguntar a vocês, né, o que é seguir a Jesus Cristo, é servir a Jesus Cristo? Então, precisam estar preparadas para responder com mansidão a toda razão que é pedida de vocês, né? Então, que Deus abençoe.